Você falou do Antônio antes do conselheiro. E aí a gente fez essa viagem maravilhosa numa linha de tempo aí bem bacana. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho essa parte da nossa história ainda precisa ser mais fortificada. Quixeramobim, ele não conhece pouco o Antônio de Quixeramobim? A gente não conhece mais o Antônio conselheiro do que mesmo o Antônio de Quixeramobim? O Antônio Maciel? Com certeza. E o que deveria ser feito para que a gente pudesse... Eu sei que os autores da época, vários escritores renomados escreveram sobre o conselheiro, e eu não sei se não surgiu o interesse da pesquisa em Quixeramobim para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, ou se o intuito mesmo era retratar a guerra, né? Retratar o movimento que ele fez fora de Canudos. Nós quixeramobinenses, a gente vai ter contato com o conselheiro muito tarde, relacionado a outros lugares. Tem uma novela chamada Selva de Pedra, se você assistir ela, foi passada no ano de 1991 e já fala do conselheiro na novela. E a cidade do conselheiro em si vem ter conhecimento em 96, 97, 95, com os movimentos aí do Antônio Conselheiro, né? Então, assim, o que você acha que deve ser feito para que a gente possa... não vou falar reescrever, né? Acho que o termo não seria esse. Mas meio que reajustar esse conselheiro de Quixeramobim. A gente também tem um conselheiro para falar. Porque o que eu percebo muito, principalmente, quando chega alguém de fora que vai tratar do conselheiro, o próprio aluno que já meio que está, não vou dizer cansado da história da guerra, mas que ele quer um fato novo, que pergunta, quem era a mãe do conselheiro? Onde que esse povo vive? Como que eu vou... A gente não retrata isso, né? A gente foca muito na via paterna, a gente foca muito no conselheiro, mas tem alguns fatos que fogem dos contextos da história do conselheiro. E você, como uma pesquisadora, das grandes que escreveram sobre o conselheiro, como que você enxerga essa parte? O que deve ser feito para a gente poder reescrever não, mas contar. Ajustar, vamos ajustar, né? Esse Antônio do Quixeramobim, porque o conselheiro a gente já tem, agora o Antônio do Quixeramobim. Pois é, esse Antônio de Quixeramobim foi tão pouco contado que ele quase não existe, você não percebe muita coisa. Eu fui pesquisar, eu digo, o que eu vou contar? Eu vou falar de Antônio antes de ser conselheiro, porque eu também me indignava muito com isso. E eu comecei a juntar esses pedacinhos de história, há muito vazio nessa história, mas o que mais me incomoda não é nem tanto isso. É nem a história vivida que consagrou esse homem a gente sabe contar. Porque não importava que fosse contada, porque lá que ele se fez, mas isso não seria tão relevante se a gente soubesse contar. A coisa que eu sempre fico sonhando aqui, da gente poder desenvolver um projeto de alunos jovens bolsistas que estudasse e pudesse contar essa história para quem chega. Porque Eu acredito... é uma proposta que eu tenho para apresentar, inclusive para a Câmara Municipal, para a Secretaria. Sempre digo que vou oficializar, estou falando aqui hoje pela primeira vez, mas é muito bacana você ver. Você já pensou, você está lá, eu me lembro, fazendo aqui eu me lembro na década de 90, o pessoal da Universidade de Bahia, aqui estava acontecendo, na época que eu estava fazendo aqui, estava acontecendo aqui uma Romaria da Terra para comemorar 100 anos de Canudos. Fundação de Canudos, 1893, 1993. Bem pouquinho antes de eu fazer esse trabalho, estava pesquisando, estava começando a despontar. Talvez até essa Romaria tenha me... E chegou uma equipe aqui da Universidade da Bahia para entrevistar. E quando eu estava fazendo a minha entrevista, uma pessoa, na época,
secretária, uma pessoa aqui de Xerambim, muito renomada, como diziam de primeiro, ela me dizia assim, eu não entendo como é que ainda existe essa casa onde esse homem nasceu, essa casa está se acabando. Por que não derrubam essa casa e fazem alguma coisa, uma casa no centro da cidade? Eu tenho até vergonha quando eu passo ali em frente, está aqui escrito. E aí eu preservo a identidade das pessoas, coloco siglas, alguma coisa, e aí essa pessoa dizia... Pois bem, aí quando chegou, ela conta, né? Eu pergunto se ela foi mudando a versão dela, né? E ela conta, quando chegou esse pessoal da universidade, do lugar da gente dizer alguma coisa, eles que nos ensinavam. Era uma reverência tão grande com a casa, era uma emoção tão grande. E ela, como estava em cargo público acompanhando, ela disse, gente, eu senti tanta vergonha, como é que eu, morando aqui, não tinha essa sensibilidade histórica, né, querendo derrubar a casa, e eles ali na maior reverência, e eles contando essa história, e eles ensinando sobre o nosso conterrâneo. Então, assim, essa sensação de que há um vazio, há um abandono dessa história, há um esquecimento, ela é muito presente, embora tudo tenha sido feito. De uns tempos para cá, não há dúvida de que muita coisa vem sendo feita, mas ainda há um débito imensurável sobre essa questão. É preciso muito mais, desenvolver um projeto onde as pessoas pudessem estudar. Nossos jovens, eles são muito pragmáticos. Muitas vezes eles estudam para a prova, para a nota. Então, assim, essa coisa de você ter uma bolsa de estudo para pesquisar, para você formar jovens pesquisadores e eles poderem estar contando essa história é muito interessante. Então, seria um projeto que eu acredito que daria certo, que provocaria isso, porque nós temos no município, nós temos no estado alguns trabalhos mais sistemáticos de estudo temos, mas a forma como a gente produz essa história, ela esvazia até o conteúdo que vai ser trabalhado, a forma. Preciso buscar novas formas. Então, quando a gente, por exemplo, desenvolveu um projeto aqui, os meninos foram desenvolvendo, já usando a tecnologia, né, para falar da Chile de Antônio Conselheiro, a QR Code, né, colocava ali a imagem. Então, tudo isso, você junta o que aconteceu com essa nova tecnologia, com essa nova forma de contar a história, eu penso, eu acredito, eu luto e eu ainda vou ver isso acontecendo. Porque muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar.